Existem duas lesões, duas disfunções que são parecidas com a dor do nervo ciático e às vezes confundem, pode te confundir também. Como é que você vai saber se é músculo ou se é o nervo ciático? Claro que eu vou dizer para vocês, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ângela Barros, fisioterapeuta. Criei esse canal para trazer informações para você aprender sobre como seu corpo funciona, se livrar da dor na coluna e ficar bem dentro desse corpício. Então já deixa o teu like nesse vídeo, já se inscreve no canal, aperta o sininho, porque aí quando você aperta esse sininho, toda vez que eu coloco um conteúdo novo vai chegar a notificação para você e você vai ficar sempre bem informado. Obrigada! A dor ciática é uma dor na perna. Beleza, mas em que local da perna? Essa dor acompanha o trajeto do nervo ciático. O nome técnico é nervo isquiático, mas aqui a gente vai falar ciático e é a mesma coisa, tá? Então, esse nervo sai lá da nossa coluna lombar, passa pela nádega, pela perna e vai até o pé. Quando você tem uma dor ciática, a dor percorre exatamente nesse trajeto do nervo. Mas às vezes a dor pode ser mais centralizada, mais próximo da coluna, e às vezes a dor pode ir até lá no pé, um local mais distante. Inclusive, avaliar a localização da dor é um ponto de orientação, é um norte para a gente guiar a nossa avaliação e entender se o tratamento está funcionando ou não. Então, você pode também conferir esse vídeo sobre a avaliação da dor, para entender como você vai avaliar essa dor e se essa dor é algo mais grave ou não. Por enquanto, o que é que eu quero que você saiba? Existem duas lesões, duas disfunções que são parecidas com a dor do nervo ciático e às vezes confundem, pode te confundir também. Por exemplo, a gente tem um músculo chamado glúteo mínimo que fica lá no nosso quadril. Vou colocar a imagem aqui para vocês. E esse músculo, quando ele tem tensão, ele gera um ponto gatilho. O que é um ponto gatilho? É um ponto que gera dor espontânea. Essa dor espontânea do músculo glúteo mínimo repercute na nossa perna de forma que às vezes parece com a dor ciática. Outro músculo que pode estar com disfunção e imitar a dor ciática é o músculo piriforme. Esse músculo piriforme tem uma certa relação com o ciático, porque o nervo ciático passa por trás ou por dentro desse músculo. Mas às vezes é só uma questão muscular, não tem uma questão neural envolvida. What? Como é que você vai saber se é músculo glúteo mínimo, se é o músculo piriforme que está sofrendo ou se é o nervo ciático? A gente tem um tecido nervoso passando dentro da nossa coluna, dentro do crânio, até dentro da nossa coluna, e tem o tecido nervoso que vai para a periferia, para os braços, para as pernas, e esse é o mesmo tecido, ele é contínuo, é como se fosse a nossa pele. A gente divide braço, divide perna, divide cabeça, mas a pele é uma só, recobre tudo. A mesma coisa acontece com o tecido nervoso. A gente divide para entender, para compreender, eu tenho um nervo ciático. O nervo ciático sai da lombar, vai até o pé, beleza. Mas esse tecido do nervo ciático é o mesmo tecido, tem continuidade com toda a nossa coluna. Então a gente vai identificar, fazer um teste para saber se tem tensão neural nesse tecido. Então, vem aqui comigo. Você vai sentar. Mas aí você vai sentar com as pernas relaxadas, sem apoiar os pés no chão. Você vai relaxar a sua coluna. Daqui você já vai perceber se repercute na perna ou não. Se repercutiu, a gente já tem um sinal de que há uma tensão neural. Porque o que é que a gente faz aqui quando a gente dobra a coluna? A gente está causando uma tensão mecânica no tecido. A gente está esticando lá na coluna. O que é que a gente pode fazer também? Esticar a perna. E aí, você vai esticar a perna. Quando você estica, você está esticando o tecido nervoso também, desde a coluna até a sua perna. Ainda não sentiu nada? Beleza. Então, puxa o teu pé para cima. Puxa os dedos para cima em direção ao seu nariz. Beleza, ainda não sinto, ou beleza, já sentiu. Se você sentiu, cara, desde a primeira vez, é tecido nervoso. Se você não sentiu ainda, você pode puxar o pé, manter o pé e aí relaxar a coluna. Com a coluna relaxada, você vai dobrar o seu pescoço. Aqui está em extrema tensão mecânica todo o teu tecido nervoso.
A gente pegou do dedo do pé até o topo da cabeça. Se você tem problema, tem tensão neural, você pode sentir dor, formigamento, dormência, alteração de sensibilidade, até uma sensação de fraqueza. Então aqui, ó, já no começo do vídeo, eu tô te dando a cereja do bolo, para você saber se é ciático ou não, se é músculo. Se esse teste não gerar dor na sua perna, não gerar sinais de formigamento, de dormência, alteração de força, de sensibilidade, então não é ciático. Tô te dando essa dica assim, ó, de mão beijada, então se inscreve no canal. É o mínimo que você pode fazer. Some guy! Aí você identificou que é nervo ciático. O que é que a gente vai fazer? Preste atenção. O nervo ciático é um nervo que sai de raízes nervosas da parte baixa da coluna, do nível de L4, da vértebra da lombar, a quarta vértebra da nossa lombar, a quinta, que é L5, S1, S2, S3, que são as raízes sacrais, a nível do sacro. Então a gente tem 5 vias de saída do nervo da coluna que vai se juntar para formar o nervo ciático. O que é que acontece? Já na coluna, nós temos 5 possibilidades de compressão nervosa. Então, se você tem uma hérnia de disco que está pegando entre L4 e L5, essa saída neural, você pode sentir dor em todo o ciático. Se você tem uma diminuição do espaço entre L4 e L5 ou L5 e S1, pode haver compressão do buraquinho, do local de onde sai o nervo ciático. A mesma coisa pode acontecer lá no sacro, nas raízes, nos níveis entre S1, S2, S2, S3. Como é que a gente ganha espaço entre as articulações e diminui a compressão? Ganhando força muscular, ganhando mobilidade entre as vértebras e ganhando a força para esticar e diminuir essa compressão, conseguir te manter ereto contra a gravidade. A gente tem uma força gravitacional que está constantemente nos empurrando para baixo. Então, a gente precisa ter uma força interna, que é a força muscular, para vencer essa gravidade e não deixar que nossas articulações fiquem lá compactadas. Ah, agora eu entendi! Outra coisa que acontece é o seguinte, essas 5 raízes nervosas se juntam para formar o nervo, passa naquele músculo que eu falei para vocês, o músculo piriforme. Se você trabalha sentado, tem costume de deixar a carteira no bolso, passa muitas horas sobre o seu piriforme. O piriforme é um músculo que fica aqui na nossa nádega. A gente senta de perna cruzada, a gente passa muito tempo sentado, a gente passa muito tempo em pé, esse músculo sofre de todo jeito. E ainda tem gente que tem uma variação anatômica que o nervo ciático, em vez de passar por trás do músculo, passa dentro do músculo. Aí é que o bicho pega mesmo. Então a compressão pode estar acontecendo aí no músculo piriforme e não necessariamente lá na saída nervosa. Aí às vezes o que é que acontece? Você tá com uma dor, a dor ciática, você viu que é ciático, aí você vai lá e faz uma ressonância da sua coluna lombar. Poxa, deu uma hérnia de disco. Essa hérnia de disco está aí há anos e você nem sabia disso. Mas, porque você passou muito tempo sentado, gerou uma tensão no seu músculo piriforme, esse músculo piriforme está comprimindo o teu nervo ciático e aí você acha que está vindo lá da hérnia de disco. Vai e faz uma cirurgia. A vida! Aí não, né? Por isso que o tratamento conservador, que é o tratamento que se faz antes da cirurgia, de fortalecimento, de mobilidade, que vocês chamam de fisioterapia, né, no geral. Toma um medicamento para aliviar a dor e faz essa parte de fortalecer o corpo e de tentar tirar as tensões sobre o nervo. Esse tratamento é muito importante de ser realizado pelo menos 6 meses. Então, se você não tem alteração brusca de força, de sensibilidade, de controle de bexiga, controle de intestino, questões mais preocupantes, você precisa fazer um tratamento conservador antes. Você merece tentar um tratamento conservador antes. E aí, vamos continuar. Esse nervo desce por trás da coxa e tem um músculo chamado bíceps femoral que é danado para contrair, para gerar tensão, para ficar encurtado e comprimir o nervo ciático. É esse músculo que passa bem atrás da nossa coxa. Então, assim, nós todos aqui, como sociedade mesmo, temos a tendência de passar muito tempo sentado. A gente senta para trabalhar, muitas vezes, senta para gravar um vídeo, senta quando vai numa consulta, a gente senta para jantar com os amigos, para ficar com nossa família,
para assistir um filme com nossos filhos. Então, assim, tudo tá levando a gente a ficar sentado. O que é que acontece? O sentar é manter o joelho dobrado. Esse joelho dobrado é o que faz com que a musculatura aqui de trás da coxa encurte. Então, a gente tem essa tendência a ter essa musculatura encurtada e é muitas vezes por causa dela que você tenta colocar a mão no chão e não consegue, porque ela está encurtada. E aí acontece que comprime o nervo aí também. Depois que o nervo chegou no teu joelho, ele vai se dividir em dois nervos principais, o fibular comum e o tibial. E aí, às vezes, você pode sentir mais na parte de trás, daqui da batata da perna, da panturrilha, do pé, na sola do pé. Quando pega mais essa via da bifurcação pelo nervo tibial, aí ele vai lá para a tua sola do pé. Ou então vai para frente do pé pelo fibular comum. E aí, olha como é interessante saber disso. Depois que chegou no joelho, passou pelo osso chamado fíbula, o nervo ciático vai se dividir nesses dois nervos. Se vocês não sentem dor em nenhum ponto desses que eu mencionei anteriormente e só sentem na panturrilha, pegando para o pé, pode ser que você tenha uma compressão só a nível do joelho para baixo. Da mesma forma, se você só sente a dor repercutindo para frente do pé, pode ser também que você só tenha essa compressão a nível do joelho. Uma compressão depois que o nervo bifurcou. Então tá pegando só o nervo tibial ou só o nervo fibular comum. Agora todas as peças se encaixaram. Então aquele vídeo que eu te sugeri para assistir, lá no começo desse vídeo aqui, sobre a avaliação da sua dor, para você entender a intensidade, localização da dor, frequência, presença de outros sintomas, é muito importante de ser assistido para você saber se a dor está repercutindo desde lá da sua lombar até o pé ou se está só no seu pé. Porque aqui pode acontecer a mesma coisa da situação lá do músculo piriforme. Você tem uma compressão a nível do seu osso da fíbula, a nível do seu joelho, e aí você sente dor no pé, faz uma ressonância da lombar, aponta uma hérnia de disco, aponta um bico de papagaio, aponta alguma coisa nesse exame, que você fica preocupado, fica cuidando só ali da lombar, cuidando da lombar, quando na verdade você só precisava mobilizar, precisava fazer algo mais destinado ao teu joelho. Então você consegue entender a economia de tempo que você vai ter? Isso pode, na verdade, salvar a tua vida, porque você ter uma dor constante é muito chato, nos envolve de uma forma, nos abala psicologicamente, emocionalmente, às vezes nos tira de um esporte que a gente gosta. Então, tá entendendo o quão profundo isso é? Eu tenho certeza que essa dica valeu para a tua vida. Então, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque isso vai ajudar muito as pessoas, vai chegar para mais gente. O YouTube vai entender que isso é um conteúdo importante, é um conteúdo relevante, ao contrário de muita coisa que a gente vê por aí. Faz isso também, me ajuda a transformar nossa saúde.